se ergueu aos céus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. (104) Santa Casa Santa. Aqui, nesta casa me encontrei. Entrei, daquele que sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos em água da paciência, religarei, filosofei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real, rompi de vez com o inferno. Depois de muitas e muitas preces, palestras e da fé, enganarei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes almas, frente de serviço, pra todos levantar, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, todo Evangelho. Sim, essa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecei na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, enganarei. A casa da Mãe Santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa.
Música número 1, Quanta Luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Queridos amigos, com a graça de Deus, aqui estamos. Esse início de noite, do primeiro dia da semana, nos encontramos aqui para um refazimento, a harmonização do nosso espírito, da nossa mente. Por vezes chegamos aqui agitados, aflitos, abatidos, ansiosos, diante da semana que se inicia. Que possamos nos voltar agora para dentro de nós, sentindo a paz nos envolver, serenizando as nossas emoções, iluminando os nossos pensamentos. Somos assim conduzidos com todo amor, amparados pelo nosso anjo de guarda, esse amigo que assim chamamos carinhosamente, que sempre está ao nosso lado, nos inspirando, nos alertando. E assim somos levados à presença de Maria de Nazaré, que com sua ternura maternal nos envolve, aliviando os nossos corações e nos encaminhando à presença de Jesus, o nosso grande amigo de todas as horas, o nosso guia e modelo
o caminho, a verdade e a vida. E Ele assim nos oferece a sua paz. Paz que excede todo o entendimento. Paz que nos dá fortaleza de espírito e novas esperanças. E assim protegidos por sua graça, por sua presença de amor, percebemos então que estamos imersos no Espírito Divino, o nosso Pai Criador que sustenta a vida em todo o universo, desde o ser mais pequenino, as estrelas mais distantes do espaço infinito. Cada pulsar do nosso coração, cada célula do nosso corpo obedece à sua suprema inteligência e bondade. E assim rendemos graças pela oportunidade dessa existência, dessa caminhada que estamos trilhando na evolução do nosso espírito, aprendendo, corrigindo os nossos passos, a cada dia, percebendo que não estamos lançados à sorte, mas sim somos conduzidos com todo o amor. E assim rendemos graças, Pai, por sua bondade que nos cerca os passos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. E assim, bem tranquilos, serenos, pedimos permissão para iniciarmos a assistência espiritual do Sintonia Fraterna. Que assim seja. Deixa no mundo. Bom, meus amigos, boa noite a todos, aos que estão aqui no Instagram, no Facebook. Nós estamos numa campanha para conseguirmos os seguidores necessários para deixarmos também o YouTube ao vivo. Nós precisamos de 1.000. No Facebook já temos 5.000. E no Instagram a gente tem 3.000 e pouco. Então a gente tem esses 1.000, estão escondidos aí. Então eu peço a vocês carinhosamente, ainda a gente não tem esses 1.000, a gente está com 200 e pouco no Facebook, no YouTube, que a gente abriu agora, faz cerca de 2 meses mais ou menos. Então eu peço para vocês entrarem, aos poucos a gente vai postar mais lá, mas é um canal muito interessante que alcança muito mais gente e a gente não tem limite de inscritos, né? Então é a campanha YouTube agora, tá bom? Vamos lá, meus amigos. A paz... Não? Já apagou. A paz esteja convosco. Aqui eu tô... É o quê, mãe? A música. Supersônico o teu ouvido, não tô ouvindo nada. Tá. Tá. Bom, meus amigos, a lição de hoje tem como título Não te perturbes. E aqui me veio uma frase que sempre Jesus usava quando ele entrava em algum recinto. Ele dizia: a paz esteja convosco. No mundo que nós vivemos, nós perdemos a paz assim por qualquer coisa. Às vezes é um parente difícil, às vezes é alguém que contrariou o nosso modo de pensar, de agir, alguém que não pensa como a gente, já basta para a gente ficar perturbado. E ele trazia essa paz, mas ele dizia assim: essa paz que eu vos deixo não é como o mundo dá. Essa paz, ela independe de coisas exteriores. Tanto que ele dizia assim: quando você entrar em algum lugar, ofereça também a paz.
Mas se as pessoas não aceitarem essa paz, porque às vezes as pessoas não estão naquela vibe. Elas querem briga, querem intriga, querem conflito. Ele fala assim, sacode a poeira da sandália e se retire. O que significa sacudir a sandália? É não guardar ressentimento. Você tentou oferecer a paz. E não vai adiantar gritar mais alto, não vai adiantar, a pessoa não está naquela sintonia, ela não está receptiva. E você está malbaratando a sua paz. Você está deixando que as pessoas tirem a sua paz. Ninguém pode tirar a nossa paz se a gente não permitir. Tirou a minha paz. Não, você permitiu isso. Mas como que eu vou fazer se fulano vem aqui e me azucrina? Você permitiu, você entrou na frequência dele. E você está querendo impor o seu modo de pensar. Por isso que você perde a sua paz. E a lição de hoje, não te perturbes. E às vezes a gente chega aqui perturbado, agitado, confuso, com o coração, parece que é uma tempestade. Às vezes a gente começa o dia assim, com o pé esquerdo, já pensando, já brigando com todo mundo. Isso não é bom. A gente tem que guardar essa paz, aprender a guardar essa paz. E o que nos tira do sério? E aí a reflexão para cada um de nós. Às vezes é uma contrariedade, às vezes é um desafio, às vezes é um contratempo. E contratempo, meus amigos, contratempo, como diz Emmanuel, contratempo é lição. Aconteceu alguma coisa que não está dentro do nosso script, é lição que a gente precisa. Não é castigo. Ai meu Deus, já vai começar. Ai meu Deus, o semáforo que não abre. Ai meu Deus, que confusão. Ai meu Deus, e meu horário? A gente fica aflito. A gente perde a paz. E Paulo, ele vem trazer a carta de Romanos, capítulo 7, versículo 10. É um trecho que Emmanuel destaca nessa lição, número 16 do Fonte Viva. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Às vezes a gente vem aqui na casa espírita querendo entender mais da vida espiritual. Mas os ensinamentos que nós aprendemos aqui é para a vida de aqui e agora. Mas onde que eu vou quando eu desencarnar? Isso pouco importa. O que mais importa é o estado de espírito que você está conservando agora, que você está construindo. Porque vicissitudes, desafios, todos nós iremos enfrentar. Está na pauta da nossa reencarnação passar por dificuldades, por lutas, porque é aí que nós somos forjados. As virtudes são forjadas, são formadas nos momentos difíceis. Como eu já disse aqui várias vezes, é muito fácil você estar sereno, caminhando à beira do mar com alguém que você gosta. O desafio é você estar sereno, em paz, nas lutas. Manter essa paz, buscar essa paz. Porque, ao contrário, a gente pensa que resolve as coisas na braveza, na irritação, né? Não resolve nada, a gente só prejudica, piora mais a situação. Seja qual for a situação, seja qual for a prova, vamos guardar, aprender a guardar a paz dentro de nós. O Espiritismo, eu tenho aprendido, uma vez eu vi isso do Haroldo Dutra Dias, o Espiritismo nos tira do desespero. Às vezes a gente está passando provas dificílimas. Às vezes é a perda de um ente querido, às vezes é uma doença grave, às vezes é um término de um relacionamento, às vezes é a perda de um emprego, uma dificuldade. Mas o Espiritismo nos dá um conforto. Essa visão espiritual da vida, ela amplia os nossos horizontes. A gente sabe que aquele mal que a gente está passando não é para sempre, é um tempo, é uma fase. Como minha amiga Maíra, que estava aqui, Mayra, que estava um tempo aí afastada da casa, e ela disse para mim, eu estava num deserto. Mas eu falei para ela, minha amiga, deserto é passagem. Volta, porque você tem tarefa aqui. Aqui é tua casa, é voluntária da casa. E quem não passa por deserto? Todos nós passamos por deserto.
Então vamos ouvir agora, mas antes de ouvir o que Emmanuel nos traz, Paulo ele escreve essa carta e ele está falando para os romanos, muitos daqueles que ainda estavam na cultura judaica, muitos ainda que não se converteram, e muitos daqueles que viviam a lei superficialmente, a lei de Moisés, né, o Antigo Testamento. Mas ele chama a atenção de todos eles dizendo, olha, os mandamentos que eu pensei que era para a morte, como a gente às vezes pensa, o que eu aprendo aqui é para quando eu desencarnar, não, é aqui agora. Muito mais os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus, meu pai dizia, o Evangelho é o código da vida, é o manual da vida. Às vezes você quer usar um aparelho e não sabe, você vai lá no manual e você desvenda o mistério daquele aparelho. O Evangelho ele é o manual da nossa vida íntima. Se a gente tiver qualquer dificuldade, vamos perguntar para o Evangelho, vamos perguntar para a doutrina espírita, o caminho, a maneira de viver melhor. Então esse mandamento é para a vida, não é para quando a gente desencarnar, né? Que a gente pode desencarnar a qualquer momento. Não sei se vocês sabem, tem uma fila, né? Uma hora vai a nossa vez. E às vezes a gente está aqui preso com coisas que não precisa. Você quer ver um dos ensinamentos de Jesus que é um manual para a nossa vida? É um conforto. Não andeis ansiosos com coisa alguma, basta cada dia o seu mal. É um manual. E a gente vive aflito. Concorde prontamente com o seu opositor. A gente quer ter razão toda hora. Isso é um manual para a vida. Concorde. Não, tudo bem, você tem razão. É teu ponto de vista, muito bem. Dê o direito a ele ter o seu pensamento, a sua forma de pensar. Se ele quer impor as suas ideias, você fala, olha, meu amigo, eu agradeço, vou pensar nas suas ideias, mas no momento ainda estou aqui refletindo. Pronto. É o manual da vida. Concorde prontamente com o seu opositor. E tem inúmeros ensinamentos de Jesus que é para agora, é para a vida. Vamos ver. Encarnar não é fácil. A gente vai comentar sobre a encarnação, a necessidade de estarmos encarnados, né? E quando a gente encarna, a gente passa, como eu disse, está na nossa pauta passar por vicissitudes, por provas, por dificuldades, porque é ali que somos forjados. Diz Emmanuel, se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Aí ele está fazendo analogias, né? O trigo não queria entrar no moinho e ser triturado, mas é de lá que ele é trabalhado e ele se torna propício para formar a farinha, o pão, né? Aí continua ele, se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sobre o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra, com alusão ao buril, certamente esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a ferir-lhe, desapiedado, dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva os tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne e pronunciará talvez em propriedades 1000. Se indagado a cada um de nós aqui, o que vocês acham da vida material? É difícil, é uma luta. Às vezes é exaustivo, às vezes a gente pensa que não vai dar conta. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-lhe que ele externe com referência às dificuldades e derramará fel e pranto. Ó vida, céus, a vida está muito difícil, é muito complicado, e a gente vê lá, na questão 132 do Livro dos Espíritos, eu já li aqui uma vez,
E é bom a gente reforçar, né? Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Evoluir. E aí os espíritos dizem, né? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição, à evolução. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda uma outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então temos essa jornada de evolução. E para que isso ocorra, passaremos pelas vicissitudes. Então a dor sempre vai querer nos mostrar algo para o desenvolvimento, para desenvolvermos. Muitas vezes, como Jesus disse a Pedro, Pedro, eu vou te levar para lugares que você não quer ir. Isso ele fala também para todos nós. Às vezes a gente está programando uma coisa e a vida nos leva para um outro sentido. Um sentido às vezes difícil. A gente tem um plano lá, eu quero sim, vou ficar tranquilo, ganhar um emprego melhor, e de repente não acontece nada daquilo. A gente tem um outro caminho, cuidar de um parente que está acamado, ou um filho que está passando por uma dificuldade, ou a gente enfrenta às vezes uma doença. É a vida. E o que essas vicissitudes estão querendo nos ensinar? Às vezes a humildade, às vezes uma percepção maior da gratidão, porque às vezes a gente não dá a devida atenção ao trivial, ao mais simples da nossa vida. E aí a gente é parado para prestar atenção. Continua Emmanuel, finalizando. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinar, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Aqui eu lembrei da frase de Allan Kardec, que está lá no epitáfio dele, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. A gente vai reencarnar quantas vezes forem necessárias para depurar, para iluminar nosso espírito e avançarmos para outros planos ainda melhores. É um mistério, mas isso é um propósito de vida que quando a gente interioriza isso mesmo, a gente tem uma nova visão da vida. E a gente sai da posição de vitimismo, porque quantas vezes a gente escuta assim: ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso agora na minha vida? Se a gente realmente fosse acessar, né, todas as nossas encarnações, a gente ia ficar com vergonha. Não, isso aqui está bom demais. Está perfeito. Estou pagando prestação Casas Bahias. Né? Às vezes a gente acha muito pesado, mas é algo ali que foi dado conforme as nossas possibilidades. Não existe nada que a gente não consiga superar. Nada. A gente tem uma força tremenda dentro de nós. E aí ele conclui dizendo: não te perturbes, pois diante da luta, e observa. Porque não adianta a gente passar as dores, não adianta a gente passar as dificuldades, a gente tem que parar e observar. Por que? A gente pergunta assim, né? Por que eu estou passando por isso? A gente tem que parar e perguntar: para que eu tenho que passar por isso? O que essa circunstância, essa situação está querendo me ensinar? Porque se a gente parar para pensar, a gente reclama, e aí aparece um ciclo vicioso, as coisas vão acontecendo. Aí de novo, às vezes a gente até se separa de uma pessoa, vai lá em casa, a pessoa ainda é o mesmo jeito, mesmas dificuldades. A gente perde um emprego, ou a gente muda de emprego achando que vai melhorar e vem uma pessoa mais difícil. O que a gente está precisando aprender naquela situação? O nosso coração precisa ter mais humildade, precisa ter mais força de vontade, precisa ter mais disciplina, mais organização, mais gratidão. A vida vai querer nos ensinar, vai nos empurrar para nos tirar da zona de conforto. E aí ele conclui dizendo: o que te parece derrota, muitas vezes é vitória. O que se te afigura em favor de tua morte
é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. É isso, meus amigos. Isso aqui me fez lembrar uma bem-aventurança quando Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Mas não é aquele choro de desespero, de vitimismo. É o choro da aflição que você está passando, mas você tem a compreensão que aquilo vai passar, e você tem a compreensão que aquele momento está te burilando por dentro, está te iluminando por dentro. Você está tomando uma nova postura, você está retificando o seu modo de pensar, você está retificando o seu modo de agir, você está evoluindo. Aquela situação difícil está te levando para um novo patamar, para uma nova visão de vida. E como Paulo nos diz, o apóstolo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Não é para o bem do jeito que a gente quer, mas é para o bem que a gente precisa. Então vamos lá, meus amigos, tranquilizar nosso coração. E nesse momento, deixar a nossa alma bem tranquila. E essa luz se espalha, envolvendo a todos que estão nessa sala, mas também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Expandindo, alcançando os corações em toda nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, em nosso planeta Terra, que passa por grandes vicissitudes, lutas. Pedimos assim por todos os núcleos da educação, por todos os hospitais, asilos, casas de recuperação. E humildemente pedimos por nós mesmos, necessitados que somos da bondade e da misericórdia divina. E nesse momento, vamos tranquilizar nosso coração para recebermos o passe coletivo, a assistência dessa noite. É hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração. Para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixa essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta esse calor. A oração renovará o teu viver. E assim, meus amigos, fiquem bem tranquilos, recebendo do alto os eflúvios reconfortantes, que proporcionam a saúde do corpo, de todas as células, de todo o sistema nervoso central, periférico, as emoções, os pensamentos, trazendo a paz de espírito que tanto almejamos. Que possamos conservar essa luz durante toda a semana, através das orações, da prática do bem, corrigindo os nossos passos. Sentimos assim esses eflúvios amorosos que os médicos do plano maior e o médico dos médicos, Jesus, nos envolvem. Graças a Deus. Música 63, terceiro parágrafo. Irmãos do astral, tem cuidados contigo e com a pessoa em prova difícil.
Socorristas amigos elevam a destra, vibrando amor, esperança e bondade, envolvem luz enquanto ouvis a palestra. Tudo vai melhorar, teus pensamentos vão clarear. Agora um passe já repôs a tua energia. Recolhe em silêncio as bênçãos do céu. Voltar pra casa mais leve é o sinal. Mais protegido sempre estarás, isso é certo afinal. Coragem na luta, tu vencerás. Jesus é por ti, sempre será. De hoje em diante, não mais sozinho te sentirás. Tudo vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. De hoje em diante, não mais sozinho te sentirás. Bom, meus amigos, eu trouxe aqui as vitaminas, duas, né? Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe, não perturbe o vosso coração, nem se atemorize. A vossa tristeza se converterá em alegria. Muita paz a todos, que sejamos bênção na vida de todos.